Olá, tudo bem? Muito obrigado por ter feito o pedido aí com a RT Tintas. Nós agradecemos muito. E o legal, a gente preparou um conteúdo com algumas dicas que vai ajudar você a economizar, a utilizar o produto da maneira correta. É um passo a passo de como aplicar. Você vai ganhar bastante tempo aí na sua pintura. Clica aí, dá continuidade no vídeo e no final dá o like, se inscreve no nosso canal, faz aquela avaliação aí na plataforma e aproveita. Uma boa pintura, um grande abraço. Então agora a gente está fazendo a preparação para poder aplicar tinta. Passei uma fita aqui no rodapé, coloquei essa lona que eu tinha aqui, aproveitei essa lona. Aí você pode comprar uma lona, salva-piso ou outro tipo de proteção para o seu piso. É importante fazer a proteção do piso. Eu estou removendo os espelhos, que é interessante você remover para evitar esse tipo de sujeira aqui, né? Quando a gente pintou da primeira vez não tirou, agora eu vou tirar para mostrar para vocês, ó. Nesse caso aqui é com parafuso, geralmente tem alguns locais que é um cliquezinho, né? Para fazer o lixamento, você pode estar fazendo lixamento manual, usando uma lixa seca ou uma lixa massa, que é aquela lixa vermelha, tá? O lixamento ele é simples, você vai pegar aqui, ó. Quando começar a sair esse pó aqui na lixa, já é o ponto. Como é uma pintura, essa pintura aqui também ela é nova, então eu não preciso ficar gastando muita tinta. Você vê, ó, que a parede já vai ficando marcada. Ó, e o pó vai ficando aqui, ó. Tá? A gramatura da lixa, você pode usar uma lixa 220. No caso dessa parede aqui é uma parede mais lisa, né? Se você tiver uma parede mais rústica, aí é legal você estar usando uma lixa um pouco mais grossa. Lembrando que assim, você só vai fazer uma repintura. Então quanto mais você comer da parede com a lixa, provavelmente você vai precisar depois fazer um maciamento. Aqui não vai ser feito maciamento, é um lixamento só para abrir os poros da tinta, para outra tinta grudar com mais facilidade, legal? Após o lixamento, o ideal é você remover o pó que fica na parede. Certo? Ó, minha mão tá limpa, ó, fica uma poeira. Essa poeira, se ela permanecer aqui no ato da pintura, depois a tinta ela pode soltar. Ela vai descascar inteira, assim, como se fosse um pano. Então é interessante, né, você pegar um pano úmido, eu umedeci ele com água, e você vir removendo esse pó. Ó, aqui onde eu lixei, correto? Ó. Fazer isso de uma maneira sequencial para você poder saber onde você... Ó, dá uma olhada o tanto de pó que tinha aqui na parede. Então essa é a etapa de limpeza da parede. Só recapitulando, a gente fez o empapelamento, tirou as capas dos interruptores, fez o lixamento, tá removendo o pó. Lembrando que essa parede aqui é uma parede que ela tá firme, né? Quando eu digo firme, ela não tá descascando, não tá esfarelando. Então você precisa olhar isso. Se sua parede estiver esfarelando, a tinta estiver soltando, você vai fazer o lixamento e vai passar o fundo preparador. Eu vou aplicar ele aqui no canto para você ver como que funciona. No caso dessa parede não é necessário, tá? Mas se você tiver esse tipo de situação que está descascando, descamando, é interessante você usar o fundo preparador. Ele ajuda muito, ele vai compactar tudo que é partícula solta. Esse é o fundo preparador. Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Ele é branco, porém, quando ele seca, ele fica incolor. Eu estou usando um rolo aqui de lambacha de 15 centímetros só para vocês poderem... Ó. Então o que vai acontecer? Esse líquido aqui, tudo que é pó, partícula solta que você não conseguiu tirar com pano, ou se seu reboco estiver esfarelando, ele é ideal. Eu vou fazer depois um vídeo falando mais detalhado desse material, que ele é muito, muito, muito importante na pintura, muito. Ele ajuda muito. Certo? Tô tentando alastrar aqui, ó. E ele rende bastante, ó. Você vê, ó? Eu esticar aqui, ó. Então, com um galão desse, você pinta muita coisa. Uma informação importante
é que ele seca rápido e ele tem baixo odor. Não tem cheiro assim, é baixo, entendeu? Vou mostrar para vocês quais ferramentas são necessárias para você pintar uma parede igual a essa. Aqui a gente tem alguns tipos de rolo e eu vou explicar a diferença entre eles. Para pintar essa parede, que é uma parede lisa, a gente vai usar esse rolo de lã baixa. E o rolo precisa do suporte. Esse suporte, ele solta. Então, para encaixar, ele precisa de um pouquinho de força, certo? Encaixou o rolo, tá pronto para você poder pintar. Aqui eu tenho um rolo, que é o mais famoso, é o brasileirinho, né? Basicamente, eles praticamente têm a mesma altura, tá? Por que você vai usar um rolo de lã baixa nessa parede lisa? Para ele não ter tanto respingo, porque a parede, quando você passar o rolo, a tinta vai penetrar 100% na parede. Agora, se você tem uma parede de textura, de chapisco, um reboco muito grosso, eu te indico usar um rolo de lã mais alta. Olha a diferença de altura da lã, dessa lã para essa, ó. Então, é um rolo indicado para textura, para superfície mais alta. Bacana? E eu gosto de usar um pincel de 2,5. Esse mais grosso aqui, tá? Quando eu faço as pinturas aqui, eu uso esse tipo de pincel. E o suporte que eu mostrei para vocês. Basicamente é isso. Uma outra coisa que eu gosto de usar é a bandeja. Porém, o pessoal usou aqui e não fez a limpeza. Para não perder a bandeja, né? A gente conseguir aproveitar a bandeja, eu vou usar um saco de lixo de proteção. O legal é que esse saco, você pode dobrar ele depois e reaproveitar e recolher o lixo da obra. Então era um produto que você ia usar de qualquer maneira, só que aqui você vai economizar água, né? E eu vou aproveitar a bandeja que eu tenho aqui. Aí eu dou uma corrigida nela aqui e passo uma fita aqui no canto, tá? Eu gosto de usar isso porque otimiza tempo, principalmente quando a gente está aplicando várias cores, né? E aí você não precisa ter várias bandejas. Basicamente é isso. Agora a gente vai fazer o mais importante, né? Que é o principal, que é a tinta. Para você abrir a lata, o legal é você usar uma chave de fenda, né? Você vai aqui, ó, sempre com cuidado, ó, pela lateral dela aqui, ó, sem forçar muito, cuidado para não machucar a mão também, né? E aí você abre a lata. Essa dica aqui, ela serve tanto para a lata pequena quanto para o galão. Na lata grande, você pode tentar abrir aqui pela lateral, mas ela vem com muita pressão. Se você for usar, é bom você apoiar ela num canto de parede e forçar. Eu gosto de abrir, você acaba perdendo um pouco de tinta, mas eu gosto de abrir ela pelo badoque. Geralmente a maioria das latas já vem com o badoque, que a gente vende. Porque depois, se você precisar fechar a tinta, ela vai estar lacrada, né? Por exemplo, o menino usou a tinta e abriu a lata aqui, ó. Aí depois você não consegue fechar a lata 100%. Um outro detalhe importante, sempre que você for fazer a diluição da tinta, você separa a tinta que você vai usar, coloca água na tinta que você vai usar. Se você colocar água dentro da lata e não utilizar, em um determinado período, essa tinta vai apodrecer e quando você abrir, ela vai estar com cheiro de podre. Porque a água, ela contamina a tinta. Portanto, você só vai diluir a tinta que você vai usar. Conforme você for usando, você vai fazendo a diluição. Perfeito? Eu sempre uso um copo desse aqui, que se eu não me engano é de 180 ml, né? A maioria dos fabricantes, quando você pega um Coral, Souvenir, Brasilux, Brasília, ela pede de 10 a 20% de água. Tá? Essa diluição, por exemplo, eu tenho esse reservatório que ele tem 1 litro. Então eu sei que se ele estiver cheio por inteiro, eu vou colocar 2 copinhos desse aqui, que são 400 ml, certo? Ou metade dele, que é 500 ml, eu vou usar um copo desse, certo? Eu uso essa referência. Por exemplo, na tinta da Coral, ele fala aqui, ó, que são 10 copos de tinta para 1 copo de água. Então significa o que aqui? Que são 10%. Se a tinta tem 800 ml, você vai ter que colocar 80 ml, certo? Isso vai variar muito do clima, do tempo,
E o legal é você colocar água e homogeneizar bem. Ah, uma dica importante, ó. A lata às vezes vem com pó. Então é legal sempre você tirar essa poeira de cima da lata, para não descer na tinta. Porque depois fica pedrinha aí na hora de você pintar. Tem alguns profissionais, né, que aí a gente já tá falando do pintor profissional, ele usa uma peneira para peneirar a tinta. Também existe esse hábito. Aí, ó. Fecho, né? Então aqui, ó, eu faço uma média. Tem mais ou menos aqui uns 700 ml de tinta. Então, por exemplo, se eu tenho 700 ml, eu posso colocar 140 ml de água. Sempre uso um copo desse de 180 ou de 200 ml, porque é fácil para você ter uma referência. Mas aí na sua casa, se você não tiver um copo de plástico, tem uns de vidro, que geralmente é 300 ml, e aí vai mais ou menos um olho aqui, tá? Aí colocou a água, né? Ó. Olha só, galera. Essa tinta aqui, ó, agora que eu lembrei, ó, ela já havia sido diluída ontem. Mas, ó, ela ainda ficou com uma boa viscosidade. É isso aí. Você vai colocar água e vai homogeneizar. Pessoal, já tá escurecendo, eu vou agilizar aqui para vocês poderem ver como que funciona. Porque o negócio aqui é na vida real, entendeu? Igual na sua casa. Então a gente já falou da diluição, deixar homogênea. Vamos colocar aqui dentro da bandeja. Aqui você pode colocar um extensor, um extensor, né, para você poder facilitar a pintura. Aí, ó. Passar o rolo bem aqui na bandeja. E você vem, ó, você vem fazendo um W, um M, e vem alastrando, distribuindo a tinta pela parede. O certo, né, é você fazer primeiro o rodapé, os cantos, e depois você vir fazendo a parede. Basicamente é isso. Agora, o que é importante, que eu vou ressaltar, você precisa esperar um tempo para a tinta secar. Isso pode variar bastante, de 3 a 4 horas. Por exemplo, a gente está aqui num andar superior da loja, então é um local que não tem umidade, né? Uma parede seca, então isso agiliza bastante, né? O clima hoje também está bem quente, então isso ajuda bastante a otimizar a secagem da tinta. Então, dependendo do local onde você estiver, isso vai influenciar tanto na cobertura quanto na secagem. Então é legal você esperar a tinta secar para você poder ver o resultado. Tem cliente que meia hora depois, Thiago, a tinta não cobriu, tá manchando. Tá manchando por quê? Porque você não tá usando o rolo correto, né? Ou usou o rolo com uma outra cor e não lavou direito, então isso interfere bastante, a tinta começa a escorrer. Tá? Uma outra coisa que é importante também, né? As cores, né? As tintas coloridas só dão a tonalidade depois que a tinta seca, tá bom? Às vezes você abre a lata e fala, nossa, não é essa cor que eu escolhi. Pega aqui no aplicativo, compara. Não é a mesma cor. Então, quando você tiver com essa dúvida, aplica um pedacinho. Se você tiver um secador de cabelo, seca, né? E valida a tonalidade. Mas geralmente, as cores que a gente faz assim, 98% o cliente, né, a gente tem essa aceitação, tá? Porque dependendo da tela do aparelho que você tá vendo, dá uma diferença. Isso aí tá dentro do aceitável do mercado, tá bom? É isso aí, galera. Aproveita. Se você ficou com alguma dúvida,
dá uma sugestão de comentário, coloca aí no nosso comentário do YouTube o que você está querendo de informação relacionada à pintura. Se precisar de alguma sugestão, alguma dica, também lá a gente vai acionar você, tá? E é isso aí, muito obrigado, curte, segue o nosso canal para que a gente, né, sempre entregue novos conteúdos. E você que comprou no Mercado Livre, na Shopee, no Magalu, aproveita, né, e já dá 5 estrelas aí pra gente, tira uma foto do antes e do depois, mostra o resultado, né, para as pessoas verem como fica legal a pintura, a cor. Muito, muito obrigado. Curte, compartilha, né, deixa seu comentário aí no YouTube, no Instagram, na plataforma do Mercado Livre ou da Shopee. É isso aí, RT Tintas, a loja que mais cor tem no Brasil.